O Donald Trump, ele tá se isolando, tá ficando cada vez mais encurralado e ele tem sofrido muita pressão. Não é só pressão externa de todos os países, da China, mas ele tem sofrido muita pressão interna, por causa da economia dos Estados Unidos que está decaindo, que está sendo prejudicada. Hoje a gente vai ver isso. Então vamos começar falando que os Estados Unidos anunciaram, na verdade não anunciaram, foi colocado sem aviso prévio. A Casa Branca anunciou, na verdade, mas foi colocado sem aviso prévio que as taxas da China, de produtos de importação da China, já não estão mais naqueles 145, já estão nos 245. E assim, eu sei que de 145 para 245 são 100% a mais de taxa de importação. Isso, logicamente, que isso faz uma diferença na economia e tal, mas assim, a China ela já está se preocupando em não exportar para os Estados Unidos nesse período, enquanto não há negociação. Então, assim, do 145 ao 245 não dói tanto não, gente. Desculpa falar, mas não dói tanto não. Porque a China já fala, pô, 145 já é um negócio inviável. Aí você quer aumentar, daqui a pouco tá colocando 1000%, pode chegar a 1000%, sabe? A China, já falei, fiz vídeo ontem para vocês, não recua. Isso significa que a economia chinesa tá ótima? Não, tá difícil também. Tem fábrica fechando na China. Fábricas, principalmente médias, pequenas, já estão fechando. E grandes, que seriam de exportação, estão reduzindo material, reduzindo pessoal. Mas, enfim, a China ela está buscando alternativas. Falei para vocês que, por exemplo, a questão das exportações do Brasil para a China, principalmente do agronegócio, da soja, já tem aumentado, certo? Mas a China uma hora vai ter que precisar também das exportações dos Estados Unidos? Sim, sabe? Mas pelo menos nesse momento a China ela está conseguindo se segurar na medida do possível. Mas não significa que as coisas estejam perfeitas, tá? Tá rolando desemprego. Agora, e aí o Donald Trump ele falou, né, que a China precisa procurar os Estados Unidos. Ele joga a bola para o outro. Ele nunca assume. A gente já falou isso mais de 1000 vezes, não vou ficar repetindo mais de 1000 vezes também não. Ele falou assim, usou esses termos, a bola está com a China. E aí o Lin Jian, que é o porta-voz do Ministério do Comércio da China, falou assim, lá vem o Trump de novo com essa chantagem natural dos Estados Unidos. A China não vai recuar enquanto a gente não tiver um acordo, ela não nega o acordo, mas um acordo que seja bom para os dois lados. Mas o Trump nunca assume, ele fala que os outros que precisam procurar ele. Enfim. Esse é um ponto, esse é um passo, tá bom? Ontem a gente falou que a China já proibiu a compra de Boeings, enfim. E aí, qual que é essa pressão interna que os Estados Unidos estão sofrendo? Porque eu já falei para vocês no vídeo de ontem, inclusive, que os produtores de soja dos Estados Unidos já estão vendo a economia se dispersar, porque a China compra soja dos Estados Unidos e agora já está comprando mais do Brasil. Não dá para substituir, se eu não me engano, por inteiro, compra do Brasil e da Argentina, mas não dá para substituir por inteiro essa importação de soja, mas os produtores dos Estados Unidos, defensores do Trump, já estão se prejudicando. Agora, o que está rolando? A Nvidia, eu olho aqui para o lado porque eu tenho as minhas anotações, né, minhas informações e também as matérias. A Nvidia, que é a produtora de chips, né, para produção de placas de vídeos e tal, vocês podem até deixar aqui nos comentários quem conhece mais. A placa de vídeo, para mim, eu uso para editar vídeo, renderizar e jogar um pouco, mas eu jogo mais no videogame, né? Inclusive, me sigam nas minhas contas de live que eu faço gameplay, tá bom? Tudo aqui na descrição, no comentário fixado. Não deixa me seguir não, porque é bacana, a gente troca ideia, inclusive, sobre esse assunto enquanto eu estou lá jogando. A Nvidia já está cobrando o governo dos Estados Unidos, atenção, cerca de 5,5 bilhões de dólares. Por que ela está fazendo isso? Porque ela reduziu as exportações para a China. Ela exportava muito um chip chamado H20, certo? E ela mesmo, a Nvidia entrou nessa dança. Ele fala, não, a gente não quer também exportar tanto esse chip porque eles têm medo que a China construa uma super, principalmente relacionada à inteligência artificial, por conta dos últimos episódios. Vocês lembram que a China criou uma inteligência artificial
que não é que ela é mais potente que a inteligência artificial criada nos Estados Unidos, mas é porque ela tinha menos custo. Então a China está querendo também, se preocupando com isso, de dar poder ao que eles vão chamar de inimigo. Então a China está preocupada com isso, mas ela também não está exportando, reduziu muito a exportação. As ações da Nvidia caíram drasticamente depois desse conceito aí dessa guerra tarifária, principalmente depois dos 145%, agora mais ainda, né? E ela está cobrando dos Estados Unidos subsídio. Não é subsídio, ela está cobrando dos Estados Unidos, do governo do Donald Trump, o quê? Está cobrando assim, ó, a gente não está exportando mais tanto porque vocês estão impedindo, vocês não querem que a gente exporte, certo? Então vocês precisam pagar a gente. Então olha a pressão em cima, olha as big techs, as grandes empresas cobrando o Donald Trump. Essa pressão ao Trump não é só das empresas. Então você tem pressões políticas. Olha, a gente tem a questão de Harvard, né, que o Trump está agora batendo de frente com Harvard, tirando a isenção de impostos diárias de Harvard. Também aquela política anti-ciência, anti-educação e tal, mas isso aí a gente pode guardar para um outro vídeo, para entender melhor o que está acontecendo. Mas eu quero falar especificamente da política. Um estado extremamente importante para os Estados Unidos. Apesar de ser um estado majoritariamente democrata, que é a Califórnia, mas logicamente, você falou nos Estados Unidos, você vai lembrar de alguns estados importantes, a Califórnia é um deles. Onde você tem um governador democrata, opositor ao Trump, que é o Gavin Newsom, foi cotado nas eleições, quando o Biden ele saiu, né? Foi cotado para ser um dos candidatos, ao invés da Kamala Harris. Mas é um político importante nos Estados Unidos. Então, ele falou que vai entrar na justiça contra o governo dos Estados Unidos para que a justiça resolva o problema das tarifas e pare com as tarifas retaliatórias e as tarifas, no geral, a mais de 180 países do que os Estados Unidos está fazendo, que o Donald Trump está fazendo. Por quê? Ele quer que pare com isso, porque ele falou, né? Ele e outros políticos também, tá? Como é bom destacar que já tem políticos republicanos que estão se opondo a essas tarifas, principalmente no Senado. Mas ele falou que isso prejudica não só a economia da Califórnia, mas dos Estados Unidos inteiro. Mas lógico que ele vai focar na Califórnia. Então, por exemplo, a Califórnia é um estado importante produtor rural, e os produtores rurais da Califórnia já estão sendo prejudicados. Ele quer tornar, então, as tarifas do Donald Trump não inconstitucionais, mas ilegais do ponto de vista jurídico. Que você tenha uma esfera que... Esfera? Tem uma esfera, né? Mas ele quer que você tenha um mecanismo regulador dessas tarifas, tá? Que não seja assim, que não seja um ato que o Donald Trump simplesmente vai lá, eu quero fazer as tarifas, vou aumentar, daqui a pouco, como eu falei para vocês, vai estar 1000% e só prejudica os trabalhadores nos Estados Unidos. Quem sai mais prejudicado, vocês sabem disso, são os trabalhadores. Ou seja, então a gente já percebeu que o Donald Trump, ele está sofrendo muita pressão, não é só internacional, mas também uma pressão muito forte interna, certo? Porque são empresários, são produtores agrícolas, são políticos, é a população, os trabalhadores. Ninguém está gostando disso porque está perdendo emprego, está perdendo trabalho, está perdendo venda, certo? E assim, há quem diga que essa negociação vai acontecer, que não vê outra saída para que aconteça, certo? A questão é, a China falou que não negocia. E ela, assim, não negocia nesses termos. A China, vamos lá, só para a gente entender, que fica muito claro aqui para a gente. A China definiu que ela só negocia com os Estados Unidos se for uma questão por igual, se for uma questão que beneficie todos os países. Na verdade, essa relação bilateral, está falando das negociações dela, Estados Unidos e China. Não pode ser um negócio que vai desvalorizar a China e valorizar os Estados Unidos. O problema é que o Donald Trump, ele só negocia se a China se rebaixar. E quem está errado nisso, gente? Lógico que é o Donald Trump que está errado. Lógico que são os Estados Unidos que estão errados, porque eles só negociam se o outro se humilhar perante a ele. A China fala, não, a gente não quer que você se humilhe ou que a gente humilhe. A gente quer que seja por igual, a gente quer que seja bom para os dois. Como a China já falou mais de 1000 vezes, ninguém sai vencendo numa guerra comercial.
Mas deixa aqui nos comentários. Trump está se encurralando a cada dia que passa quando ele vai levando esse sonho das tarifas de América forte novamente, não é isso? Então, deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, um grande beijo, fui!